Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, se você não me conhece, eu sou a Bruna. Eu tenho um canal sobre intercâmbio, vida na Austrália, viagens. E hoje é um vídeo especial. Eu estou aqui para gravar com o Lucas. O Lucas está aqui há 2 anos na Austrália e ele veio para fazer inglês. Ele vai contar um pouquinho da história dele, como é que está agora, nessa loucura que a gente está vivendo no mundo, nessa pandemia. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bem? E você? Tudo bem, muito bom falar com você. Muito bem também. Muito obrigado por esse convite. Gostei muito de ser convidado. Não, prazer foi meu, prazer todo meu. Eu que fico feliz de você se disponibilizar para fazer o vídeo, contar um pouquinho da sua história, de como está sendo as coisas aqui na Austrália. Lucas, então você veio para a Austrália para estudar inglês. Por que você veio para a Austrália? Por que você veio estudar inglês? Bom, eu morei um tempo na França. Lá eu aprendi francês e eu fui professor de português para os franceses. Quando eu voltei para o Brasil, eu terminei minha faculdade, engenharia civil, só que eu acabei dando aula, eu acabei abrindo uma empresa no Brasil e eu dava aulas de francês para brasileiros e de português para estrangeiros, porque a cidade que eu morava no Brasil tinha bastante estrangeiro. E aí eu fui vendo que quanto mais eu aprendia francês e ensinava francês, o meu inglês, aquele de escola lá do Brasil, eu estava perdendo o meu inglês. E com toda a bagunça do governo no Brasil, aí eu decidi vir para a Austrália e focar no meu inglês. Na verdade, a minha primeira decisão tinha sido para o Canadá. Só que aí pesquisando, eu assisti muitos seus vídeos, vídeos de outros canais e pesquisando sobre Austrália, Canadá, e eu tomei a decisão sobre Melbourne. O que me fez mesmo decidir por Melbourne é um vídeo que eu assisti no YouTube falando sobre Melbourne ser a melhor cidade do mundo para se viver durante vários anos consecutivos. E e isso, tipo, eu lembro que um dia deu um start na minha cabeça, eu falei assim, já que eu tô indo, eu quero saber como é que é morar na melhor cidade do mundo. Lucas, que tipo de visto que você tem? Eu tô no meu segundo visto. O meu primeiro foi de estudante, o segundo também é de estudante, só que diferente, assim, em termos do que eu estou estudando. O primeiro vim para estudar inglês, e aí o que eu renovei aqui foi para estudar o que a gente chama de curso VET. O meu é um curso de leadership. É um curso técnico, né? Lucas, onde que você mora aqui em Melbourne? Eu moro num subúrbio chamado Travancore. E é um subúrbio ao norte. Você conhece? Não, não conheço, mas eu achei É, que você morava no centro da cidade. eu morava até novembro do ano passado. Mas aí eu decidi, porque quando você quer um pouco mais de privacidade, E no tranquilo. centro você consegue. No centro você até consegue, só que tem que pagar muito caro, né? Uhum. Então, para pagar um pouco menos e ter um pouco mais de tranquilidade. E uma outra coisa, quando eu morei no centro, era muito movimentado, principalmente a parte lá que eu estava morando, tinha muitos prédios ao redor sendo construídos. Então, 5 horas da manhã era muito barulho mesmo. Então, Imagina. agora eu tô. E agora eu moro do lado do zoológico, então é muito simples, é muito tranquilo. E você mora com quantas pessoas? Eu moro eu e mais uma garota. Tá. E quando você Somos morava só no nós centro dois. e quando você morava no centro da cidade, você morava com quantas pessoas? A gente morava em 4 pessoas e 2 deles, eles tinham namorada, que não moravam lá. Mas sempre tava. Eram namoradas, mas elas sempre iam. Então acabava que eram 6 pessoas. Porém, o apartamento era bem grande lá no centro da cidade. A única coisa que era ruim era a parte de banheiro, porque era um banheiro só para esses 4 ou para os 6, quando estavam 6. E ao mesmo tempo, os subúrbios aqui eles são muito bem equipados. Tem muito supermercado perto, tem tudo perto. Você não sente tanta necessidade de ir para o centro da cidade. Você só vai para o centro quando você precisa de alguma coisa que tem só lá no centro mesmo. Quanto que você pagava lá na sua casa no centro da cidade? No centro da cidade, eu pagava US$ 650 Uhum. por mês, e só que dividindo o quarto. E agora é 900 com quarto privado. Só para você. Ou seja, aumenta um pouco, porém, por exemplo, um quarto privado na City geralmente é acima de 1.000. Lucas, conta um pouquinho pra gente com o que você trabalhava, o que você já trabalhou antes dessa loucura, antes dessa epidemia.
Ok, nos 2 anos que eu estou em Melbourne, eu já fiz algumas coisas. Entre as que eu mais, assim, fiquei mais tempo, eu dirigia um mini carrinho, muito pequeno mesmo, que é aquele... é um carrinho minúsculo, que nem chega a ser Tipo de carro golfe? direito. Ou era um carro Hã? mesmo? Não, era aquele Smart for Two. Eu acho que é o Smart for Two. E tanto que as pessoas davam tchau, é que ele não é tão comum aqui na Austrália. E aí a empresa que eu trabalhava, que era uma pizzaria, eles tinham vários desses carrinhos. Então tinham vários deliveries e cada um dirigia um carro, um carrinho desse. E aí foi quando eu aprendi a dirigir do outro lado. Porque até então eu só sei dirigir, mas do outro lado eu não sabia. Eu já fiz muita cagada no trânsito aqui, sério. É muito confuso. Porém, sim, mas eu aprendi com esse carrinho. Porém, depois eu tive um outro trabalho, que aí eu O que você trabalhava fazia numa nesse trabalho empresa do de... carrinho? Você entregava pizza, era isso? Era delivery de pizza. Era uma pizzaria, só que a própria pizzaria não tinha espaço para receber clientes lá. Uhum. Então, ou você pegava takeaway ou você pedia. E aí tinha muito delivery. E aí o outro trabalho que eu tive, que aí eu fui dirigir uma van, porque eu ia ao aeroporto para pegar os estudantes que chegavam em Melbourne. Sério? E aí os estudantes chegavam, alguns deles eu levava para casa de família, outros levava para acomodação da empresa que eu trabalhava. E já trabalhei em asilo, eu era o cleaner do fim de semana. E aí o meu objetivo não, o meu trabalho era entrar em cada um dos quartos e checar se, na verdade eu não tinha que limpar, mas Aham. eu tinha que checar se estava tudo certo e caso tivesse sujo, tinha que limpar. Mas geralmente fins de semana eles iam encontrar a família. Os que tinham família, eles iam ficar com a família. Então sempre o quarto estava sempre muito tranquilo. Só tinha que trocar o lixo, passar um cheirinho no banheiro, no vaso, nada demais. E já trabalhei também em restaurantes, como lavador de louça, já trabalhei como garçom. Tinha um monte, pelo menos antes da pandemia, né? Pois é. Agora que as coisas mudaram, né? Agora que as coisas estão Sim. diferentes e abriram outras possibilidades de trabalho também, né? Então, de todos esses que você trabalhava, qual que era mais ou menos a média salarial desses empregos? Quando se trata de hospitality, gerava em torno de 20 a 25 Uhum. dólares por hora. Agora. Mas quando é cleaner, pelo menos cleaner de asilo, eu ganhava muito bem. Era na faixa de 30 a 35, o que Caramba. para média desses serviços é bom. E também eu trabalhei como professor de português numa escola de idiomas. E era bom também o salário. Era na faixa de 25 a 30 dólares. E conta pra gente como é que tá a situação agora, assim, o que que você tá fazendo agora? Você continua, o seu último trabalho foi no restaurante. Sim, e agora eu estou em casa, né? Tá todo mundo em casa, todo mundo de quarentena. Algumas pessoas ainda estão trabalhando, quando é trabalho que... Porém, o restaurante que eu trabalhava, ele tá fechado. Porém, eu estou dando aulas de português. Eu estou dando aulas de português online. Graças a Deus tenho bastante aluno, então isso tá me ajudando, porque se não tivesse isso... E o meu público, geralmente, é uma coisa engraçada, porque quando eu comecei a dar aula de português, eu achei que seriam, não sei, pessoas que quisessem viajar para o Brasil. Eu achei que o foco que fossem me procurar seria isso, mas, na verdade, as pessoas que me procuram, geralmente, elas estão em relacionamento com brasileiro ou brasileira. E é bom, né? Porque você conseguiu pegar coisas que você tem experiência, ou que você faria no Brasil e falou assim, eu vou fazer isso na Austrália, agora nesse momento que eu preciso trabalhar de casa, você consegue fazer isso, né? Tá todo mundo se reinventando, né? Todo mundo Sim. se reinventando nesse momento de pensar, o que que eu posso fazer para trabalhar de casa? E ser professor é uma coisa que eu sempre fui. Por exemplo, antes mesmo de eu ir para a França, eu era professor em cursinho de química orgânica. Já fui professor de engenharia civil numa faculdade de concreto armado. Então, dar aula sempre fez parte de quem eu sou. E português, a gente que fala português, nós não percebemos o quanto tem certas coisas que você fala, gente, sério, o português é uma língua muito difícil. Muito difícil. Os meus amigos eu tento explicar Muito por que difícil. é a cadeira e não o cadeira, e por que é feminino ou masculino, né? A Sim, janela, né? Então, sim, tem umas coisas assim que a gente não que para explicar é muito difícil para eles entenderem e você explicar, mas por que é a cadeira e a janela?
né? Por Uma exemplo. coisa que eu, uma coisa que eu não sei se você já percebeu, os países, eles são masculinos ou femininos. O Brasil, a Austrália Uhum. e Portugal. Portugal é só Portugal. Portugal é Em só Portugal. Portugal. É. É em Portugal, não é no Portugal, na Portugal. Uhum, uhum. Porto Rico é a mesma coisa, e aí tem essas exceções, sabe? É uma língua com muitas exceções. E então você está sobrevivendo com esse dinheiro, né? Você tem uma reserva Sim, também, ou não? sim, eu criei uma reserva. É muito importante. Porque dá. Sim, eu acho que é uma das maiores lições que fica aí dessa pandemia. O público que assiste esse canal são pessoas que provavelmente estão querendo vir para a Austrália. Eu acho que vale a pena vir para a Austrália, por mais que tenha perrengues, que tenha que, eu acho que aprende muito. É uma escola, É é uma uma grande escola. escola, a escola da vida. Muita coisa acontece, você se encontra, você encontra consigo mesmo. Entendeu? Você tem aquele momento de, pô, é que você se coloca em situações que talvez você nunca se imaginaria se colocar. Você cresce muito como pessoa, cresci muito Sim, como pessoa, me conheço muito mais. E assim, é que você me conhece, assim, assiste o canal e sabe que eu sou muito suspeita para falar. E eu sempre falo que foi a melhor decisão que eu já tomei, assim, uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, de vir para a Austrália, de viver uma coisa nova, de me desafiar, de fazer as coisas que eu nunca fiz, de trabalhar com coisas que eu nunca trabalhei, de conhecer pessoas diferentes, de culturas diferentes. A gente aprende tanto, a gente cresce tanto como pessoa, né? e agora que você falou de culturas diferentes, eu lembrei de um trabalho que eu nem comentei. Eu trabalhei em um food truck e foi um dos trabalhos mais divertidos que eu já tive, porque a gente ia para como é que fala, gente? Eventos, vários eventos. E então eu já participei de vários eventos daqui de Melbourne e até dos arredores de Melbourne. E eu já trabalhei com muita gente diferente. Eu trabalhei com um cara de uma ilha da África, que eu já até esqueci o nome da ilha, mas se eu lembrar, ai, queria lembrar, era São alguma coisa. Eu falei, gente, eu nunca pensei que eu ia conhecer alguém desse país. Eu acho que é Ilhas Maurícias. É Ilha Maurícia, alguma coisa Maurício. É Ilhas Maurícias. Foi. Muito legal. E o que você falaria para as pessoas que já compraram intercâmbio, que estão para vir para o intercâmbio, ou que têm o sonho de vir e às vezes tem muita gente que pensa, eu acho que eu nunca mais vou fazer intercâmbio, porque depois disso eu não vou mais fazer intercâmbio. O que você falaria assim para essas pessoas? Bom, eu falaria que venham, porém, eu uma coisa que eu vi com outras pessoas que eu tive contato aqui é que a gente vem com uma mentalidade meio de curto prazo. Então, o que eu diria, um conselho seria para vir mais preparado em termos de com uma reserva, já sair do Brasil com uma reserva um pouco maior. Eu conto isso até pela minha própria experiência. Eu vim com uma reserva para 2 meses. Então, eu tinha 2 meses para me virar nos 30. E muita gente faz isso. Não é algo condenável, não. Se for fazer isso, tudo bem. Dá para dar. Muita gente passou por isso. Só que eu acho que vale a pena já vir com uma reserva um pouco mais garantida. Legal, bacana. Sim. Até mesmo porque no começo, dependendo de onde você vai ficar, no começo a história do bonde vai tirando o seu dinheiro, de repente, é toda O aquela. calção, né? Que você tem que pagar o É, aluguel, aí você tem que pagar mais o bonde, que é o cheque calção, e aí você fica. aí toda aquela. Se a sua reserva for pequena, o bonde ele vai, de repente, aí já tem que pagar o primeiro fortnight de aluguel. É complicado. Principalmente agora, depois dessa pandemia, quando as pessoas voltarem a vir e tal. Eu não sei como é que vai estar a situação dos empregos. Eu não sei se as coisas vão voltar ao normal como era antes ou se as coisas vão ficar diferentes. Então, quem for vir depois dessa pandemia, eu acho que vale a pena pensar um pouco numa reserva. Mas é uma coisa, você já não sabia antes quanto tempo você ia demorar para conseguir um emprego. Agora, você também, agora com essa pandemia aí, que você não sabe mesmo quando você vai conseguir um emprego. Então, a reserva de dinheiro é super importante. Lucas, muito obrigada. Fiquei muito feliz de você vir aqui falar um Obrigado pouco da você. vida, compartilhar com a gente. E eu quero deixar os contatos do Lucas aqui, porque ele dá aula de francês e você dá aula de português também. Então,
Para quem quiser ter aula, eu vou deixar o teu contato aqui. E vamos ajudar o pessoal, né, que está trabalhando de formas diferentes aí, você que está trabalhando como professor, então vamos ajudar essas pessoas. E é isso, então é isso, né? É francês e português que você dá aula. Sim, os meus alunos de francês são alunos do Brasil, geralmente são do Brasil, mas eu ainda não tive nenhum aluno brasileiro aqui em Melbourne que queira aprender francês, mas estou aberto. E os meus alunos de português, geralmente o meu público está sendo australianos aqui em Melbourne. Então, se você tem um namorado ou uma namorada, Fica a né? dica. De tag Vamos fica a aprender dica. português. Obrigada, Lucas. Obrigado você, Bruno. Eu adorei o convite. Bom, gente, se inscreve no canal, deixa aqui os seus comentários, suas perguntas. Até mais, gente. Obrigada, Lucas. Tchau. Tchau.